Estamos no ar com mais um Funimation TV, que aqui é o nosso espaço para falar de tudo que envolve anime, mangá, cultura pop japonesa e também tudo sobre a Funimation. Eu sou o Leonardo Kitsune e vocês sabem que toda quarta-feira, acredito eu, tem o nosso Anime Classroom. E no Anime Classroom de, acho que 2 semanas atrás, eu falei com vocês sobre adaptação, de passar de uma mídia para outra, que é, de certa forma, um processo de tradução. Você traduzir uma obra de uma mídia para uma outra mídia. Mas também existe a tradução do jeito que a gente conhece mais tradicionalmente. Traduzir uma obra de uma língua para outra língua. E isso é um negócio que causa muita discussão no meio otaku. E é disso que eu vou falar hoje, sobre tradução e adaptação e a diferença entre os dois, ou a suposta diferença entre os dois. Vamos lá. Eu sou tradutor, eu ainda trabalho com tradução, eu traduzo o Batman, o Imortal Hulk, o Lanterna Verde, eu traduzi o Visão do Tom King, traduzi o Desafio Infinito, Guerra Infinita. Eu trabalho com tradução de quadrinhos faz uns 5 anos já, videogame quando surge na minha frente também. Mas antes de trabalhar com história em quadrinho de herói, Marvel e DC, eu trabalhei na editora JBC com mangá. Então eu trabalhei com Death Note, com Sakura Card Captors, com Samurai X, Yu Yu Hakusho, Love Hina, um monte de coisa legal. E, obviamente, eu estava diretamente envolvido com o público otaku e com a reação do público otaku a essas questões de tradução e adaptação e tudo mais. E eu comecei a reparar numa questão que eu acho muito interessante, que é a lógica do consumo. A lógica do consumo tá mais ou menos invertida agora, de uns tempos pra cá. Antes da loading, não tinha... Passou um bom tempo sem anime na televisão aberta, sem uma versão oficial de massa, espalhada para a massa. Então, o público que ficou nos animes e mangás ficou na internet. E ficou muito com o trabalho de pirataria, de fansub, de scanlation e tudo mais. Então, a maneira como o público otaku conhece as obras acaba sendo primeiro pela versão de fã e depois pela versão oficial, porque a versão de fã simplesmente faz e a versão oficial passa por muitos e muitos e muitos processos de aprovação e contrato e dinheiro e tudo mais. Então, antes do fã ver a versão oficial, dublada na televisão, traduzida e publicada aqui por uma editora aqui no Brasil, ele vê a versão dos fãs. Então, antes da versão oficial, consensos entre os fãs acabam sendo criados. E assim, existe uma coisa do otaku que é... O otaku gosta muito de anime e mangá, o otaku valoriza muito anime e mangá, e o que é legal também, estamos juntos nessa, mas parte desse processo é supervalorizar certas coisas. Como, por exemplo, a língua japonesa. Como se ela fosse completamente intocável e tudo mais. O otaku acaba sendo muito conservador com tradução de mangá e anime. E aí acaba criando uma ideia de que o correto é uma tradução fiel ao original, ou seja, uma tradução ligeiramente mais literal. E quando acaba mudando demais, o otaku considera que adaptou demais. Qual a diferença entre tradução e adaptação? Não existe exatamente um consenso acadêmico nas faculdades e pesquisadores e tudo mais sobre a diferença entre tradução e adaptação. No geral, a diferença é meio que isso que eu acabei de falar agora. Considera-se que a tradução é um pouco mais literal e a adaptação é usada quando você tem contextos culturais em que não existe um equivalente do termo, da palavra e tudo mais da língua original na língua alvo. Então, se você não consegue simplesmente passar a palavra chair para a palavra cadeira, você precisa adaptar aquela expressão idiomática, por exemplo, que não vai ser encontrada na língua alvo da tradução. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês com a minha experiência de tradutor. Se a gente está falando de ficção, mangá, anime, quadrinho de herói, filme, literatura, não existe tradução literal. Não existe tradução pura. Tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei como revisor de quadrinhos, como editor de quadrinhos, tudo que eu vi e tudo que você está vendo aqui na Loading é
adaptado de qualquer maneira. Não tem como você colocar uma tradução literal. Quando é uma tradução literal, você percebe. Então, existe diferença entre tradução e adaptação? Existe. Você já viu uma tradução apenas num anime dublado? Não. O processo de dublagem já é um processo de adaptação muito forte, porque você está substituindo uma faixa inteira de áudio, colocando uma outra faixa inteira de áudio numa outra língua completamente diferente. E você precisa que isso soe natural. Você precisa que soe como um ser humano falante de português falando, não um ser humano falante de japonês tentando falar português. Vocês entendem a diferença? E aí tem uma questão também da língua japonesa. Porque a língua japonesa não é intraduzível, mas ela é bem complicada. A gente tem alguns exemplos aqui na Loading. Tem um exemplo muito legal que é o Deku, do My Hero Academia. O Deku tem esse apelido que é Deku, que é o nome dele é Izuku, mas o kanji de Izuku pode ser lido como Deku. E Deku é uma palavra que pode ser usada para você falar, por exemplo, de um boneco imprestável que não consegue fazer nada. É assim que o Katsuki chega no apelido, que o Bakugou chega no apelido Deku para o Deku. É um apelido depreciativo. Você é um inútil, você não presta pra nada, você não consegue fazer nada, porque o Deku não tinha superpoderes. Só que Deku também lembra o verbo japonês dekiru, que é o verbo para conseguir algo, tentar e tudo mais, se esforçar. Ideias próximas disso. E aí a Uraraka olha e fala, não, mas eu gosto de Deku, eu acho legal, eu acho inspirador. E aí o Deku pega essa palavra que era depreciativa e adota para ele como nome de herói. Por outro lado, o Bakugou passa por um processo plenamente adaptável. O nome dele é Katsuki Bakugou. Se você coloca no japonês não é exatamente um diminutivo, mas um honorífico de tratamento mais próximo, mais fofinho, mais infantilizado, você tem o Chan. Então você pode chamar ele de Katsuki-chan, que é uma maneira de chamar ele mais próxima, né? Mas o apelido dele de infância é Ka-chan, que é tipo uma corruptela de Katsuki-chan. Então é assim que ele era chamado desde a infância, era assim que o Deku chama o Katsuki Bakugou, Ka-chan. Ou seja, é tipo um diminutivo do diminutivo bobinho. O Katsuki não gosta de Ka-chan. A tradução aqui na nossa legenda, na nossa dublagem, inclusive, ficou Casinho, que é um nome bem bobinho. Porque é perfeito. Sabe quem não gosta de Casinho? O Casinho. Então, conseguiu-se fazer uma adaptação e uma adaptação que passa a mensagem imediatamente. E esse é o tipo de coisa que no processo de tradução, todo tradutor, e aí inclui também o processo de dublagem, faz o tempo todo. Só que o mais engraçado é que para o otaku, às vezes, tudo isso que eu tô falando é muita coisa. Porque o otaku já não gosta de um estágio muito básico de tradução. Existe o caso, a gente via isso na editora o tempo todo. Os fãs, às vezes, não gostam que se traduza o nome da história. Imagina você que essa regra fosse aplicada, por exemplo, no cinema, e você vai passar na bilheteria e fala, por favor, eu quero um ingresso para Marvel's The Avengers Age of Ultron. Os Vingadores Era de Ultron. É normal traduzir título de livro, traduzir título de filme, é normal. Só que o otaku às vezes não gosta nem disso. A editora Panini, quando publicou Attack on Titan, que a gente chama de Attack on Titan porque é um licenciamento de fora, né, como é que chama? Comitê de produção, exigências de fora e tudo mais, aparentemente não existia tanto isso para o mangá. A editora Panini decidiu que, como é um mangá popular, vamos tentar adaptar esse nome para o português para ficar um entendimento mais imediato. Colocou Ataque dos Titãs, que é uma tradução possível do nome original Shingeki no Kyojin. É uma tradução plenamente satisfatória. Muito otaku não gostou. E você vai ver como isso fica complicado no episódio de sexta-feira. Então fica de olho, a gente vai voltar a falar disso, mas lembre-se, tradução, adaptação, são coisas diferentes? Ligeiramente. Dificilmente você vai ver uma tradução literal, e isso é bom. E agora você fica com Ataque dos Titãs, Attack on Titan, aqui na Funimation TV, e a gente já volta com a Mai pra comentar. Falou!